Olá pessoal, bom dia! No conteúdo de hoje, vamos entender um pouco mais o que significa uma aposentadoria especial rural e suas condições, seus requisitos para você ter esse benefício, né, e buscar os seus direitos diante aí do INSS, certo? Olha só, confira requisitos para ter direito aos benefícios do INSS. Nesse caso, benefício especial, uma aposentadoria especial rural, certo? Para se enquadrarem nessa classe, no caso do trabalhador rural, é preciso ter exercido sua atividade majoritariamente no campo, certo? Vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas necessário para que você entenda ponto a ponto os seus direitos rurais diante da necessidade do tempo, das formas aí de cumprimento de requisitos para ter esse benefício, essa aposentadoria, tá bom? Os beneficiários concedidos, ou os benefícios, concedidos pelo INSS, são destinados a diversas categorias de trabalhadores, seja eles da região urbana ou região rural, observando as atividades oriundas do campo. Uma das categorias que chama mais atenção é a do segurado especial, para que esse grupo tenha acesso aos benefícios previdenciários. É necessário a comprovação da atividade rural exercida dentro dos critérios legais e previsto no INSS. Esse processo de comprovação através da apresentação de documentos pode gerar muitas dúvidas. Para auxiliar, você tem esse conteúdo aqui, certo? Do próprio site do INSS, para que vocês possam aí ler, interagir, tirar dúvidas, né? Ou até mesmo deixar perguntas aqui para que eu possa responder dentro das minhas possibilidades e conhecimento, tá bom? Então, olha só. O que caracteriza uma aposentadoria especial rural? Para se enquadrar nessa classe, o trabalhador precisa exercer sua atividade majoritariamente no campo. Ela pode ser realizada individualmente, com o auxílio eventual de terceiros ou regime de economia familiar, e que é quando um trabalhador dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento, tanto social quanto econômico. Essa categoria de segurado pode ser subdividida dependendo da forma em que o trabalhador rural é praticado ou trabalho rural é praticado, certo? Uma dessas subdivisões é o pequeno produtor rural, que pode ser o próprio proprietário, usufrutário, possuidor, assentado ou ainda aqueles que têm contrato de parceria, meação, comodato ou arrendamento rural. Também temos seringueiros ou extrativistas vegetal, o pescador artesanal, os indígenas e, finalmente, os quilombolas. É válido ressaltar que o trabalho foi feito em regime de economia familiar. A família do segurado, que é a esposa ou o esposo e os filhos maiores de 16 anos, solteiro, e também são classificados como especiais. O que é importante observar, além da forma que a atividade é praticada, o segurado especial precisa cumprir critérios legais para que os benefícios possam ser concedidos. Abro aspas. Temos aspectos muito importantes que devem ser respeitados. Por exemplo, no caso de exploração agropecuária,
o tamanho da terra não pode ser maior do que 4 módulos fiscais. A utilização de empregados para ajudar na produção não pode ultrapassar a proporção de 120 dias por ano civil, e a utilização desta matéria-prima não pode vir de outra origem que não for do próprio núcleo familiar, fecho aspas. Desta forma, destaca o chefe de setor administrativo de informações gerada aí da gerência executiva do INSS, né? Então, são informações ditas aí por pessoas que trabalham dentro do INSS, certo? Para além dessas regras gerais, como citou o servidor, existe ainda aquelas que são específicas de cada tipo de segurado especial. No caso do pescador artesanal, por exemplo, ressalta um cuidado importante a ser levado em conta. Abro aspas. A gente ainda tem a regra de que o barco utilizado no seu trabalho deve ser enquadrado apenas como barco de pequeno porte, fecho aspas, um dos requisitos para a concessão desses benefícios. A quem compõe um grupo familiar do segurado especial? Essa pergunta é respondida pelo servidor, né, que traz mais informações. É bom reforçar que, a partir do casamento, os filhos não fazem mais parte do grupo familiar dos pais. Isso quando os filhos se casam, certo? Continuam fazendo parte do núcleo familiar dos pais, podendo ser enquadrados como segurados especiais apenas os filhos solteiros, mesmo após completarem 21 anos de idade, explica a servidora. Como comprovar a condição de segurado especial rural? A comprovação é necessária quando um benefício é solicitado. Para isso, deve ser apresentada a autodeclaração rural, que contém os detalhes sobre como a atividade rural é praticada. Após essa etapa, o INSS consulta os dados dos segurados no Pronater, um programa de agricultura familiar do governo federal, para confirmar se as pessoas já têm elementos que comprovem a condição de segurado especial. E, caso contrário, seja necessário apresentar documentos específicos relativos à sua atividade. Em situação como indígenas e quilombolas, apenas um documento será suficiente para essa comprovação: a declaração da FUNAI, a Fundação Nacional de Povos Indígenas, que servirá exclusivamente para os indígenas, que não precisam apresentar autodeclaração. Já para os quilombolas, a autodeclaração é obrigatória e ela é confirmada pela declaração de exercício da atividade rural quilombola, conforme decisão emitida pelo INCRA. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. No caso dos pescadores artesanais, a autodeclaração do pescador também é necessária. Acompanha as documentações que comprovam o registro da profissão. É importante dizer que, desde março de 2015, o pescador artesanal deverá estar cadastrado no Registro Geral de Atividade Pesqueira, na categoria de pescador profissional artesanal. Para períodos trabalhados a partir de 2023, será possível, em breve, que a comprovação será feita de forma automaticamente pelo INSS. Assim que essa novidade estiver disponível, irá facilitar a vida dos trabalhadores rurais. Quais as documentações necessárias para esta comprovação de atividade rural? Documento de propriedade das terras, a escritura, contrato de arrendamento
parceria e comandato, cartão de produtor rural, notas fiscais de venda dos produtos agrícolas, comprovante de vacinação do gado, declaração de entrega da produção rural para cooperativas. Mas atenção, é sempre importante que os segurados especiais guardem a documentação que comprove que o trabalho no campo ao longo dos anos, porque ela pode ser necessária no momento de solicitação de um benefício previdenciário. Então, é importante toda a movimentação urbana que você faz na sua moradia, lutando com a sua terra, você possa guardar, pois no momento oportuno o INSS pode exigir para comprovação de provas para uma aposentadoria especial rural, tá bom? Os segurados especiais podem solicitar esse benefício através do site do INSS, o site oficial do INSS, está aqui na tela, certo? O app Meu INSS, certo? Que você tem acesso direto dos celulares, tá bom? Smartphone, para que você possa ter acesso à página do INSS, Meu INSS, certo? E também fazer esse pedido através da central telefônica 135, que fica disponível de segunda a sábado, das 7 às 22 horas, todos os dias. Já no caso do Meu INSS, é 24 horas no ar. Interruptamente, você pode ter esse acesso, certo? Nesses canais, também é possível obter mais informações, como comprovar condição de segurado especial e quais documentos são necessários. Além disso, os usuários podem consultar o site do INSS, certo? E buscar trabalhador rural. A partir daí, você terá acesso a muitas informações, certo? Já no caso dos indígenas, os indígenas também integram um grupo de segurado especial, cumprindo os requisitos para aposentadorias indígenas. A condição de segurado especial com indígena deve ser comprovada por meio da certidão fornecida pela FUNAI. Quando juntadas as documentações necessárias para a solicitação desse benefício previdenciário, deverão ser apresentadas carteira de identidade, CPF, registro administrativo de indígena, certidão de casamento, certidão de nascimento dos filhos, se houver, e demais documentos solicitados pelo INSS. Requisitos para pedir uma aposentadoria especial, certo? Nesse caso, aposentadoria especial rural. Ter 60 anos homens e 55 mulher, ser indígena reconhecido pela FUNAI, ter 15 anos de atividade rural com indígena ou 180 meses de carência. Isso no caso dos indígenas, que funciona também a idade para pessoas comuns, como eu e você que está do outro lado, que mora na roça. Sobrevive da roça, cultiva, se alimenta, vende produtos, compra produtos, planta na sua terra. Então, isso comprova a movimentação rural, onde isso dá direito a uma aposentadoria especial com idades diferenciadas dos demais, certo? No caso da FUNAI, em 25 de abril de 2023, foi firmado um acordo de cooperação técnica entre a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, com o INSS. Esse acordo tem como função ampliar o acesso, tendo maior eficiência e atenção aos povos originários indígenas, como cidadãos brasileiros. De acordo com a autarquia, permite que a fundação e suas unidades descentralizadas realizem serviços previdenciários a favor dos povos indígenas e tenha a concessão ao cadastro da Nacional de Informação Social, CNIS, necessário para a emissão de certidão de condição de segurado especial dos povos indígenas,
consultar os dados cadastrais e eventuais vínculos empregatícios e histórico do benefício concedido. Por meio de assinatura do termo de representação e autorização ao acesso às informações previdenciárias, o indígena poderá ser representado pela FUNAI. A partir disso, poderão ser considerados segurados especiais para receber benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões, entre outros, certo? Benefícios garantidos: aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, benefício por incapacidade, auxílio-doença, auxílio-reclusão e seguro-defeso ao pescador artesanal, certo? São benefícios da Previdência, onde visa buscar aí dar direito ao cidadão indígena, né, quilombola, certo? E pessoas comuns como eu e você, tá bom? Então tá aí as informações, as documentações, as condições, né? E hoje permanece porque, segundo a reforma da Previdência, não houve mudança na idade de uma pessoa que trabalha na roça, morador rural, referente a seus direitos previdenciários. Continuam sendo a mulher 55 anos de idade, o homem 60 anos de idade e 15 anos de comprovação de moradia ou condições especiais aí de forma rural, tá bom? Tendo todos os requisitos, está apto a dar entrada na sua aposentadoria, na sua pensão, no seu auxílio-doença, salário maternidade, entre outros benefícios concedidos pelo INSS. Um grande abraço, obrigada por chegar até aqui.